Boa noite. Boa noite. Vamos aproveitar que o coral está se retirando, né? Retirando os equipamentos e lembrar também de nos preparar para esse momento. Quem ainda não deixou seu telefone desligado ou no silencioso, aproveita para fazer isso agora, né? E garantir o silêncio aí durante a nossa reunião e o aproveitamento do nosso estudo. Para o preparo da nossa prece, vamos fazer a leitura da lição 66 do Vinha de Luz, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. A lição 66 se intitula Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, segunda carta ao Timóteo, a Timóteos, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra, e acima do problema circunstancial de tempo e lugar. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem e à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que a ele já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes dele. Gratos, Senhor, por estarmos nessa casa, abrigados dos invernos que muitas vezes enfrentamos. Agradecidos que somos por essa ambiência de paz que nos eleva, que nos acalma, que nos auxilia a compreender a Tua palavra, trazida aqui pelos ensinos da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que envolva a Cristina, para que possa se conectar aos mentores desse serviço, desse estudo, e ao seu próprio anjo de guarda, de forma que traga o melhor do que se dedicou a fazer para o nosso esclarecimento, tanto encarnados quanto desencarnados. Conduz, Senhor, a nossa reunião em paz e permite que tenhamos bom aproveitamento da Tua palavra. Graças a Deus.
Tá ligado agora? Tá numa altura boa? Que eu pendurei no cordão para poder ficar mais perto da saída. Nós vamos retomar a né? Primeiro vamos lá, deixa eu chegar. Atenção. Quando as coisas não saem do certinho, a gente sai do script. Vamos lá. Que a paz de Jesus continue em nossos corações, dilatando as nossas possibilidades de entendimento e compreensão dos seus ensinamentos. Porque isso é que importa. O importante é que nós consigamos compreender os ensinamentos e começar a colocá-los em prática. Porque hoje em dia, lembrei aqui, embora eu não vá falar do que eu lembrei, né, nós temos ouvido muitas coisas a respeito da nossa doutrina. Coisas que são assustadoras. Então, nós precisamos ter cuidado, zelo, compromisso com a doutrina. Porque a título de nós dizermos, como nós na semana passada mesmo estávamos comentando sobre isso, quando este livro foi escrito, as verdades que estão nele não eram conhecidas da ciência humana, mas tempo veio, né, como a pergunta, que lembrando aqui que Chico perguntou, né, perguntaram a Chico, Chico, está errado o que está escrito no livro. E aí ele disse assim, vou perguntar ao André Luiz que ele está aqui, tiro? Ele disse, não, deixa. Então a gente percebe que a doutrina, ela vai se atualizando, mas até hoje o que está contido nela é aquilo que é importante para todos nós. E isso não tem a ver com conservadorismo nem progressismo. Isso tem a ver com doutrina. E a doutrina é o cristianismo redivivo. Portanto, nem um tio, nem um iota do que Jesus falou vai ser modificado. Nós podemos dilatar a nossa compreensão e o entendimento daquilo que ele falou. Por exemplo, quando Nicodemos vai ter com ele e que ele diz que era necessário nascer da água e do Espírito, algumas denominações co-irmãs cristãs entendem isso que é o renascimento através do batismo e através da aceitação da doutrina do Cristo, que o Espírito se renova. Mas nós compreendemos que faz muito mais sentido, pela até própria pergunta que Nicodemos faz, como um homem velho pode entrar no ventre da sua mãe. Portanto, a gente começa a dilatar a nossa compreensão. Mas Kardec, que era um homem da ciência, ele deixou espaço que se um dia algo da ciência for comprovado que ele falou errado, vira a página, segue aquilo que está comprovadamente correto, né? E a gente precisa lembrar que, né, esse livro que eu comentei ele também na semana passada, recomendo a leitura. Estou fazendo propaganda de livro aqui, tá? Eu acho que eu disse o nome dele errado na semana passada, é Impermanência e Imortalidade. Então é que para a gente lembrar o que é transitório. Então todo conhecimento científico também faz jus à evolução das informações que ele recebe. Então o conhecimento científico, ele é formulado a partir da dúvida. Então questione-se, questione a doutrina, não entendeu? Pergunte. Não fique com dúvida. Não sei, perguntaram para a Cristina não sabe? Tem Guilherme, tem Milton, tem outros tantos aqui que vão ajudar a gente a responder. Então, a doutrina é exatamente isso. É o cristianismo vivo, dilatada a compreensão através dos ensinos dos espíritos. E lembremos sempre que os espíritos estão numa dimensão que é atemporal e que eles sabem coisas que nós ainda não alcançamos e não compreendemos. Por isso que é preciso, como diz Emmanuel, nos preparar para o inverno, não só o inverno das dificuldades, mas para o próprio inverno da nossa existência.
né? Que quando a gente faz, né? Quando pequenininho, tá fazendo mais um verão, uma primavera. Mas quando está chegando nos 62 como eu, né? Nós já estamos entrando no inverno. Então temos que estar preparados exatamente para como vamos nos encontrar com Jesus. Como é que nós vamos chegar na espiritualidade? Com que tipo de consciência nós vamos ter? Então, o slide que a gente parou não foi esse exatamente, mas eu tomei esse, que foi o penúltimo, e que nós vamos voltar e vou fazer um comentário que ler para vocês, que eu não coloquei aqui no slide, mas vou ler para vocês o que André Luiz fala para a gente da epífise, que vocês, todos nós já estudamos, quando estudamos o capítulo 2 desse livro. Mas aqui, quando nós pegamos esse esquema do livro O Cérebro Triuno, a doutora Irvênia, mas esse esquema é do doutor Décio, eles colocaram a glândula pineal produzindo neuropeptídeos e a melatonina, que é um hormônio da pineal. Então vamos lá, que aqui eu assisti, eu estava tentando aqui agora no celular buscar o link da palestra, mas eu não consegui, eu sou meio neordental ainda com informática, entendeu? Meio dinossauro mesmo, não tem importância. Então eu não consegui saber qual era o link e não tenho como divulgar para vocês, mas é uma revisão que são 3 médicos falando sobre a epífise e a melatonina. E o que eu estou trazendo isso de volta, porque eu achei muito importante a discussão deles, que o que se sabe ainda hoje de pineal é muito pouquinho, é muito pouco, né? Mas, por exemplo, a melatonina hoje em dia, ela está sendo dada e tomada como suplemento alimentar. E ela é um hormônio produzido por uma glândula. E como todo hormônio tem que ser dosado de forma justa. Então, a especialista, que eu acho que, se não me engano, o nome dela era Fernanda, no sobrenome eu não guardei, ela discorre a respeito disso. Então, por favor, se vocês têm insônia, façam opção pela higiene do sono antes de tomar qualquer medicamento sem orientação médica. Tá? Mas, voltando aqui, o que André Luiz vai falar lá no capítulo 2 do livro? Ele primeiro se espanta com o que está sendo dito a respeito, que ele diz, meu Deus, e as glândulas genitais, aonde ficam? Ele diz, são demasiadamente mecânicas para guardar os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidade de forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam influenciação absoluta e determinada. Ou seja, a partir, da ação do espírito sobre a glândula pineal, que esta formação do que ele chamou de centros, unidades de força ou hormônios psíquicos vão atuar no nosso corpo físico. Então é uma glândula que até pouquinho tempo, que para a ciência 10, 30 anos é muito pouco tempo, ela era dita como algo que não fazia sentido, mas são exatamente os médicos que entraram na doutrina espírita e que começaram a observar a importância que André Luiz dá a esta glândula, porque ela é importante, ela é a glândula da vida mental, ela é como nós nos manifestamos, ela está diretamente ligada ao nosso centro coronário. Então, ela é tão importante que esses médicos começaram a estudar. Então, a gente tem em Campinas o trabalho do Dr. Sérgio de Oliveira falando da glândula pineal. Então, é preciso que a gente tenha consciência disso. Isso é importante? É importante. Porque é através dos nossos pensamentos, e aí a gente tem os 2 tipos de pensamento, o pensamento como atributo do espírito
e o pensamento que a gente emite efetivamente. É difícil a gente fazer essa distinção. Eu costumo fazê-la quando escrevo, botando um P maiúsculo, atributo do espírito, que é um ser pensante, ser inteligente, né? E sou inteligente porque penso. E o pensamento como manifestação desta produção, que aí ele é material e que ele funciona como uma onda eletromagnética. Então, liguei? O verdinho está brigando comigo aqui hoje, mas tudo bem. Daqui a pouco ele funciona. Então, essa aqui é uma reportagem que eu achei, né, também numa revista na BBC News. Vai, não foi. Estando perto. É para baixo, é para o verdinho ficar aparecendo. Tá bom, eu escondi o verdinho. Tá bom, você já sabe. Então, tá bom. Então, é uma reportagem que vai falar da bioeletricidade. Tá? É o que a gente está estudando. Só que aqui no campo da ciência humana, o que ele vai estudar é a eletricidade no corpo humano. Então, a reportagem é longa, tem por título, inclusive, a possibilidade da cura de câncer. E aí o que chamou a atenção, eu digo, opa, peraí, deixa eu prestar atenção. Mas não é nada para nós que trabalhamos com a espiritualidade, nada que seja novo. Não é novo. Porque se você for, quem faz acupuntura conhece isso, né? Quem faz aplicação de passe conhece isso. Porque a gente está falando desse campo bioenergético, esse campo plasmático que a gente tem. Então ele vai dizer, a Verônica vai dizer o seguinte, o texto é dela, tá, entre aspas. Nas últimas décadas, muitas pesquisas científicas que tentaram desvendar o funcionamento... Não foi, peraí. Oi? Desconectou alguma coisa? É que o que está no computador deveria estar na televisão, mas se não tiver, tudo bem, a gente dá um jeito, sem problema. Vamos lá. Tem que reiniciar tudo? Oi? Não, no computador. É a transmissão que está ruim, não é aqui. Seguir o meu caminho aqui vai ficar complicado. Você não pode. É que eu ia comentar isso. Mas tudo bem, mais ou menos o texto eu sei, depois eu leio ele inteirinho para vocês. Então, o que ela está dizendo aqui? Ao longo dos anos, as pesquisas em termos de genoma, de proteoma e de microbioma estão bastante avançadas. Então, a gente escuta isso o tempo inteiro, né? A determinação da genética. Existem pessoas que, por exemplo, descobrem que tem um câncer, que tem um gene lá que é marcador do câncer da mama e faz mastectomia radical porque ela não quer ter câncer de mama. Isso aí é complicações da consequência, né? Mas esse avanço é um avanço da determinação genética. O que a gente está tentando desconstruir um pouco com o conceito que André Luiz traz nesse livro, da epigenética. Né? Então, a genética ela não é mais determinante quando a epigenética entra. O genoma é a sequência do DNA, né? Que todo organismo possui e contém a sua informação genética completa. Já o proteoma é o conjunto das proteínas fabricadas pelos genes. Os tijolos essenciais da vida. Então, o nosso genoma, né, o nosso código genético aqui, ele vai gerar aqui, lá, se não minha memória não me falha, se alguém que está fazendo vestibular aí puder ajudar também, eu aceito, ajuda, tá?
se a minha memória não me falha, são os ribossomos, que tem aqueles monte de RNA que vão formar as proteínas. Então, vamos lá, seu corpo está precisando de albumina, então vai ser ativado lá os centros e vão produzir a albumina, que é uma proteína. Está precisando de queratina, vai lá, vai produzir a queratina. Então, na medida de que haja uma necessidade, os componentes químicos, porque como é que essa avisa que está faltando? São reações químicas. E toda reação química, ela procede, né, com trocas eletrônicas. Sejam elas no campo da química orgânica, né, os íons vão sendo substituídos, ou na química orgânica, que ela vai, sai um radical daqui, outro para lá, né, que aí que é moda na ciência falar de radicais livres, que prejudicam a saúde, porque eles estão lá cheios de carga elétrica e não estão tendo função nenhuma. E o microbioma, que eles chamam, que são as bactériazinhas do bem que estão lá no nosso intestino, que hoje em dia também tem um monte de gente preocupada com isso. Né, tratar bem essas bactérias, porque elas ajudam o nosso organismo produzindo substâncias benéficas para todos nós. Então, isso a ciência já estudou de forma ampla. O que, o negocinho aqui não está indo, vamos ver se com o dedinho vai. Com o dedinho foi, então resolvemos o problema. Né? Então, a ciência começa agora a aumentar o interesse por um outro sistema fundamental para a vida, não só dos seres humanos, mas também das plantas e de outros animais. A rede bioelétrica que faz os organismos funcionais. Alguns cientistas começaram a chamá-la de electroma. É só um neologismo, já que um era genoma, bioma, microbioma, ele botou electroma. O que ele está falando? Ele está falando dos canais energéticos do nosso organismo. Ele está falando de que essa membrana plasmática, essa membrana celular, ela é permeável pela troca iônica que ela faz, pela energia que você vai trocando o tempo todo. Né? Então, esse é... E por que isso é importante? Gente, a gente está falando de pensamento. Pensamento é energia. Funciona como uma onda eletromagnética. Sabe o que é onda eletromagnética? É que é igualzinho aquela ali que faz acender a luz. Tanto é que neste livro maravilhoso do André, que os mentores me ajudam às vezes a entender, e às vezes eu chego lá e não entendi nada, Senhor, mas tudo bem, né? Ele faz sempre o paralelo com instrumentos elétricos, com as leis da física, porque é igual. É igual. Então, a energia eletromagnética, mesmo aquela que faz com que um ímã possa produzir corrente elétrica, é igualzinha que você produz com o seu pensamento. E aí, nós pegamos essa definição no Google. Botei lá o que é biósfero. Né? Os biósferos são os portadores das características das células que formariam os tecidos, que são unidades de forças psicossomáticas, que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através do biósfero. Aí a gente entendeu que é uma definição que está no Google. Não faz, talvez a pilha esteja fraca. Não é uma informação da doutrina. Mas no André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, ele tem essa informação para a gente. Né? E ele vai dizer assim: o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente. Foi? Da mente, que se ajusta a outras mentes nos circuitos de afinidade. Então, olha o que ele já está chamando a atenção para a gente. Nós sintonizamos com as outras mentes. Não precisa ser a mente assim, pertinha, como eu estou aqui da Elizabeth, não. Sabe? Celular, televisão, filmes, séries. As séries são tão interessantes que também está no YouTube, vocês podem procurar. É uma pessoa que cita um trabalho científico feito na Áustria,
que as séries estão provocando distúrbios, transtornos emocionais nas pessoas. Por quê? Porque elas resolvem um problema em uma sessão, 1 hora lá de vídeo. E o cara estava deprimido, de repente ele deixa de ficar deprimido. Acabou. Só que você vai se identificando com o personagem daquela série, vai acompanhando aquele personagem, e as soluções são muito rasas, não entram nas questões emocionais das pessoas. E as pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque elas estão num circuito de indução mental. Ah, Cristina, você quer quase que eu entre num convento e fique reclusa? Não, porque não vai adiantar, porque se você continuar pensando no que a gente vai fazer o tempo todo, o que acontece conosco? A gente atrai os espíritos que comungam conosco do mesmo comprimento de onda. E eles vão potencializar ou vão ajudar a gente sair daquela faixa. E aí ele diz assim: cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou que foi incumbido segundo as suas aquisições e necessidades. Não dá para mudar o que ele está falando aqui, o código genético. Isso não muda. Mas o código genético pode não ser despertado, e é o que o próprio André Luiz fala em Missionários da Luz. Então você veio com aquela programação, e isso não vai ser mudado. Por quê? Porque foi a sua própria mente que talhou aquilo para você. Foi a própria mente que criou, escolheu aquele genoma, a escolha daqueles cromossomos. Quando a gente tem mais merecimento, que faz aquele o plano de reencarnação, que a gente vai ver mais adiante, o que aconteceu na reencarnação de Segismundo? Aquele espermatozoide escolhido foi vitalizado para fecundar o óvulo. Aquele específico, que tinha as características necessárias. E aquele desdobramento que vai ocorrendo, na multiplicação celular, vai se dar pelo próprio psiquismo de Sigismundo que está reencarnando. Então aconteceu com cada um de nós aqui. O nosso psiquismo gerou o corpo que nós temos hoje. Muitas vezes porque precisávamos, muitas vezes porque pedimos, eu preciso desse probleminha aqui, então manda ele para mim para eu ficar lembrando dos meus erros do passado. Fala, querido amigo. Pode falar. Na verdade, quem dá a formação ao novo corpo é o perispírito, que chega primeiro. Na hora que os dois genes do homem e da mulher se encontram e começam a desenvolver o novo corpo, esse novo corpo é formado e ele já vem talhado para o perispírito. O novo perispírito é que lhe dará aquilo que ele merece, o que ele foi combinado, o que ele merecia, o que ele pediu, o que foi imposto. Não é assim que funciona? Mas quem é o modelo, digamos assim, usando a expressão do Hermínio, o perispírito como modelo organizador biológico? Sim. Mas quem modela o perispírito? Isso é feito no momento em que foi decidido que ele reencarnará. Não. Quem modelou como o perispírito é? O perispírito é matéria plástica, certo? Sim. Quem modela ele? A mente, o espírito. O espírito, na realidade, é quem modela o corpo. O perispírito é só o intermediário, que vai dar a forma, mas é a mente. A ordem vem do espírito. Onde é que ficam armazenadas as suas experiências? No perispírito, que se consome? Não, no seu corpo mental, na sua mente. Perispírito é transitório ainda. Para nós é uma realidade. Como diz André, é matéria quintessenciada.
ter a palavra matéria é transitório. Não é permanente. Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos. O perispírito vai se tornar tão delgado, tão fino, tão sutil, que poderíamos dizer que quase que ele desaparece, mas ele continua ali. Sim, ele Por quê? miniaturiza, ele se diminui na proporção que é necessário. Ele se diminui na proporção que é necessário ao começo do trabalho. Vamos lá, na ordem. Corpo físico, duplo etéreo, perispírito, propriamente dito, psicossoma. Você tem corpo mental. E aqui você tem outros corpíceos aqui que a doutrina não costuma falar. Eu não vou complicar a vida de mais ninguém. Não vamos complicar. Tá bom? E aí a gente vai botar aqui, espírito. Certo? Isso aqui, na codificação, tá? Na doutrina espírita, isso aqui é uma coisa só. Lá em Kardec, quando você pegar Kardec, você vai lá estudar princípio vital, duplo etérico. Aí vai falar de perispírito. De corpo mental é muito pouco. É nessa pergunta quando ele diz que o perispírito vai se adelgar de tal forma que você pode dizer, mas ele vai estar sempre ali. Por quê? Porque o corpo mental vai estar sempre aqui. Porque se uma hora uma coisa dessa aqui acaba, a gente vira panteísta. Eu vou me identificar com o todo. Sim. Eu perco a minha unidade. Sim, sim. Pelo menos a minha razão ainda não alcança nada diferente disso. Se alguém alcançar e quiser dar uma explicação, está livre para falar. Entende? Sim. Todo mundo acompanhou até aqui? Então, quem na realidade gera e quem guarda as experiências é corpo mental e espírito. Isso modela o perispírito, que vai modelar o corpo físico. O corpo físico é o resultado disso tudo. Eu só não concordaria com a colocação que você botou do duplo etérico. Porque o duplo etérico não fica dentro do corpo físico, ele fica fora. Não botei nada dentro de nada. Eu botei linha. Eu só botei os corpos. Eu só botei corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental e espírito. Não botei o espírito dentro do corpo físico, nem o corpo físico dentro do espírito. Eu só botei o que tem. E só expliquei que isso é o que tem na codificação. Sim, sim. André Luiz vem e fala isso. Se você for ler Joseph Kleber com a psicografia do Robson Pinheiro no livro Além da Matéria, ele vai colocar, além do corpo mental, ele vai dividir corpo mental inferior, mental superior. Mas sim, o que a doutrina nos ensina? A doutrina ensina que, para eu atribuir isso uma verdade, eu posso acreditar, mas para falar na tribuna, eu tenho que ter várias fontes. Eu só conheço essa dentro da doutrina. Então, dentro da doutrina, o que nós temos? Isso, e André Luiz que vem falar para a gente da mente e do corpo mental. Fora disso, Helena Blavatsky, N.B. San, hinduísmo, taoísmo, você vai ter um monte de informação. Eu estou aqui falando de quê? Como eu comecei a falar, doutrina espírita, é isso. Fora disso, a gente pode até discutir, mas depois, agora não. Então, não quero me alongar não, mas quando você estava falando daquela parte da ciência, falando que o pensamento modifica o corpo, aí eu estava lembrando dos meus estudos de acupuntura, que a medicina chinesa fala que de tanto em tanto tempo, nos homens 7 e nas mulheres 8 anos, os trilhões de células que a pessoa tem, elas vão morrer e vão renascer. Então, de tempos em tempos, isso acontece. E assim, eu imagino que o que você estava falando tem tudo a ver, porque faz sentido você pensar que o seu pensamento, ele tem uma energia que ele vai modificar,
né? E toda a ciência que explica isso. Essa energia mental, ela vai modificar o seu corpo de tanto em tanto tempo. Então, se você vai se modificando num pensamento, aquilo vai influenciando o seu corpo. E à medida em que, se você melhorar, ótimo, o seu corpo vai se transformar de uma forma. Se você só pensar coisa ruim ou coisas que te detonem, é claro que o seu corpo ele vai adoecer ou ficar ruim. Eu acho que essa energia, energia mental, ela é poderosíssima e a gente, eu acho que conhece muito pouco sobre ela. Sim, esse é o problema. Por que eu trouxe, eu tenho tentado trazer o estudo desse capítulo em especial, mais do campo, digamos assim, da ciência humana, e não a ciência... Não posso dizer, eu não gosto dessa expressão ciência humana, ciência do espírito, é tudo ciência, certo? Por quê? Porque às vezes a gente fica falando e as pessoas dizem assim, isso é religião. É um caminho da religião, mas não é só religião. Não, porque a gente confunde religião com dogmatismo. A doutrina espírita não é uma doutrina dogmática. Recomendo a leitura de obras póstumas, as 5 alternativas para a humanidade. Tá? Uma delas é as religiões dogmáticas. É um caminho. Mas a doutrina espírita não é uma ciência dogmática. Então ela não tem fim, fechou aquilo, é pronto. Por que Kardec diz, eu prefiro jogar 99 verdades fora a aceitar uma mentira? Então essa é a postura do espírita. Não é que o espírita duvide de tudo. Não. Eu confio na espiritualidade. Eu confio naquilo que eu estou falando. Mas existe uma explicação lógica, palpável. Eu não vou lá tomar um passe porque os mentores vão fazer. Se eu não tiver receptivo, o passe cai no chão. Então eu tenho que fazer algo, como Jesus fez. Quando Jesus perguntava assim, se você acredita que eu posso te curar? Creio. Então o que ele está perguntando? O que você tem para me oferecer? Você tem fé? Entendeu? Não, eu falei com você não, mas serve para cada um. Entendeu? Então essa é a pergunta que Jesus fazia para todos nós. O que você tem para oferecer? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele perguntou para os discípulos, o que tendes? Ele não multiplicou do nada. Podia fazer? Podia. Segundo o Emmanuel, que eu acho, eu crio essa imagem mental. Eu acho ela linda. Né? Quando Emmanuel diz que Jesus recebeu a parte da nebulosa que se desprendeu do Sol e construiu o planeta Terra para nós. Imagina o tamanho desse espírito, o tamanho desse amor que fez esse planeta para nós e que aguarda que nós decidamos caminhar na direção dele. Não impõe. Agora, existe um limite. Para tudo tem limite. E existe um limite para a nossa evolução, no sentido, não vai querer ficar aqui? A casa do Pai é eterna e é imensa. Por isso Jesus diz que nenhuma das ovelhas do Pai vai se perder. Porque não tem como se perder. Lembra que a gente está no hausto do Criador? Como é que você vai se perder do Criador se você está nele? Não perde. Agora, se você vai seguir com Jesus, se você vai mudar o seu comportamento, se você vai melhorar as suas condições, isso é uma escolha sua. Os mentores não podem fazer lá por você. É simples. Não é castigo, não é punição, não é dor pela dor. É simplesmente uma escolha nossa. Nem é meu remédio ainda. Então ele vai falar aqui de novo para a gente dos biósferos, que ele diz a unidade força psicossomática, que atuam no citoplasma projetando. Quem é o psicossoma? Percebe como vai ser difícil para a ciência
trabalhar com isso porque ela está entre os dois planos. Ele é a unidade de força do corpo psicossomático. O psicossoma é o perispírito. Então ele atua. A ciência já consegue localizar ele nas mitocôndrias? Já. E o que é a mitocôndria? É a organela responsável pela produção de quê? De energia para a nossa célula. Por isso ela é tão suscetível à ação do pensamento humano. Projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, o genoma está lá. Ele pode ser desperto ou não. Se ele for desperto, você está colhendo o pior. Se ele não for desperto, você está colhendo o bem. A escolha é nossa. Então, voltando para o texto dos Missionários da Luz, Antônio parecia próximo aos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. O André Luiz pediu para continuar caminhando com o Alexandre para estudar a parte da medicina que ele ainda não tem. Então ele consegue examinar o corpo do Antônio e perceber que ele está com as artériazinhas totalmente comprometidas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico, com todas as expressões físico e espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto ao corpo, imóvel a respirar dificilmente. Traduzindo, o Antônio estava desencarnando. Certo? O que acontece com a alma quando está desencarnada? Estado de confusão, perturbação. É o que ele descreve aqui. Ele está mais para lá do que para cá. Então aí é só para que o pessoal perceber, quando o médico disser assim, olha, você está cheio de placa de ateroma, é assim que está as suas veiazinhas. Entendeu? Entupidinhas. Eu tentei trazer uma que eles falam da apoplexia. Né? O que é a apoplexia? O desenho vai ficar horroroso aqui, né? Então, tá lá, o desenho do Google é mais ou menos isso aqui, né? Uma bifurcação. Aqui assim você forma um pseudotroma, ou uma placa dessa de ateroma de que forma que obstrua a circulação. O que acabar acontecendo? A veia vai enchendo a um ponto que ela estoura, certo? É o que estava acontecendo com o Antônio. Já tinha acontecido. Tá? Quando a mãe dele foi pedir socorro, estava na iminência disso acontecer. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia, que é outro nome para o AVC, para o derrame, alguma coisa assim, o rompimento da artéria estava prestes a acontecer. Não se fizer esperar, mais alguns instantes a vítima estaria desencarnada. Ou seja, ele estava 80% lá. Né? E aí o povo não acredita na ação da espiritualidade. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou-lhe com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede sua cooperação. O que ele quis dizer com isso? Fica vivo. Se mantenha ligado ainda ao corpo, porque se ele relaxa, ele vai embora. Ele precisava de ajuda também. Fica aí, atento,
Né? Enquanto ele estiver ali presente, fica mais difícil. Não é assim que acontece com os nossos companheiros nos últimos momentos da existência, que a família fica toda ali dando energia, né? Aí o paciente melhora. Fala, querido. Não, eu só queria reforçar o que você estava comentando antes, que o que ele está pedindo para o Antônio é que a mente dele ajude no processo orgânico, né? Que ele fique ali prestando atenção, que fique atento. Porque a gente, nós pedimos a espiritualidade ajuda. Aí na hora que a gente vem, né, a gente entra aqui, todo mundo aqui está recebendo ajuda. Isso eu já falei e repito 500 mil vezes. Ah, mas não é reunião de cura. Mentor espiritual não vai escolher dia para tratar a gente. Mas ele vai necessitar da nossa cooperação. Se vocês estão com atenção aqui, beleza, você oferece campo de ajuda. Mas se você for lá fora, pensar na chuva, pensar nisso, pensar naquilo, não tem como ele te ajudar. Aí você quer algo que não faz parte das leis divinas, que é milagre. Milagre não existe. Você pode até dizer, aconteceu um milagre com o Antônio. Não aconteceu um milagre. E é isso que nós estamos estudando aqui. Por que não aconteceu um milagre? Há aqui uma intercessão. A mãe dele interviu, pedindo ajuda. Então quer dizer que toda mãe que pedir ajuda para o filho vai ser atendida? Não. Tem que ter merecimento da pessoa. E a resposta que a gente vai ver mais adiante são 5 meses, 150 dias. Resolva o que você tem para resolver em 150 dias. Não vai ter mais tempo do que isso. Por que não vai ter mais tempo do que isso? Porque em 150 dias não vai dar tempo dele recuperar essa saúde dele. Não vai dar para ele desobstruir todas as artérias, porque estão entupidas. O que o Alexandre fez? Ele fez uma angioplastia espiritual naquele ponto. Mas se aquele ponto está assim, as outras todas também estão. E não tem tempo de mudar isso tudo. O tempo é quando você desperta e tem chance para caminhar. Por isso a proposta da gente é estar aqui. Desperta, né? Desperta do que dormes e acorda para trabalhar com Jesus. Acorda. Olha só, tu pode ir pro Albert Einstein. Quando for a tua hora, não tem ciência que vai te segurar. Você pode ir para o Albert Schweitzer, que é lá, se não me engano, em Realengo, que a espiritualidade faz isso, você fica porque não é tua hora de ir. Mas preste atenção, a hora depende de várias coisas. Lembra aqui do nosso duplo etéreo? Se você mal baratou, gastou energia, vai chegar lá como suicida inconsciente, que seja, não tem o que eles possam fazer. É. Porque depois que eles se afastam, eles têm que falar com a solução. A pergunta é esse trabalho vai ser feito lá no microfone. Este trabalho que vai ser feito por esses espíritos de luz que estão lá trabalhando com o André Luiz, poderia ser feito num caso de trabalho de desdobramento? Mas vai ser um caso de desdobramento. Ah, é? O Afonso vai atendê-lo desdobrado. Nós vamos chegar aqui, ó. Então, vamos lá, vamos adiantar aqui. Né? Já são... Faltam... Tá. É até 9h30, Cristina, não precisa correr tanto. O pessoal da internet deve rir muito comigo, fala sério, né?
O moribundo desligado parcialmente do corpo abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender as vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos de um conflito injustificável. Então, o que adoeceu o Antônio? Os pensamentos dele. O que adoece a gente? Os nossos pensamentos. Não é pensamento sozinho, tá? É pensamento com o sentimento que vai junto. Né? Porque o que aconteceu? Os pensamentos dele injustificáveis geraram nele o quê? Que a gente já viu? Angústia. Então ele foi deitar naquela noite com tanta angústia que provavelmente aos 70 anos, o que aconteceu dele? Ele teve um quadro hipertensivo e favoreceu o rompimento daquela artéria, que já estava entupida. Se ele não tivesse tão angustiado, talvez ele não tivesse. Talvez. Porque aqui o texto não fala. A gente só está fazendo as inferências. Por quê? Se eu persevero com confiança, com fé, com otimismo, não é que eu não vou adoecer. Lembra? Vamos lá para nossa linha de vida, né? Aqui você era um átomozinho, um serzinho simples e ignorante. Para quando chegar aqui, que eu não sei aonde que a gente vai chegar, né? Tem 3 pontinhos aqui. Então a gente faz isso. Vou começar para baixo. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna. Aí tu tá aqui, encarnado. Você é o somatório disso tudo. Tudo que você fez de bom e tudo aquilo que você fez que não era tão bom assim. Eu não vou nem escrever para a gente não guardar. Tudo que a gente fez de bom está aqui. Tudo isso fez você ser quem você é hoje. Então, como a gente falou lá no início, a sua mente plasmou o seu corpo porque escolheu os genes que era necessário para você e tudo mais. Vai precisar que eles acordem? Não. Mas se eu não mudar nada, eles vão acordar? Vão, todinhos. Então, por que esta oportunidade é importante? Porque você está tomando consciência exatamente disso tudo. E se você pode mudar isso tudo? Pode. Aquele campo do eletroma, que o cara fala disso, ele está querendo o quê? Através da modificação dos potenciais genéticos das próprias células, correntes de miliamperes, né? Você possa produzir uma modificação no campo energético da célula e curar a célula. Isso com a energia elétrica, com a acupuntura, a gente faz isso, que desobstrui, né? Na acupuntura, o que a gente... vamos lá, um corpinho aqui. Uma cabecinha bonitinha. Meu fantasminha, né? Então, o que a gente tem aqui? Um monte de meridiano. Aí o cara está tratando para você da coluna, ele espeta o dedo. Aí quer dizer, o que tem a ver a coluna com o dedo? Não, é que tem um ponto que corresponde à sua coluna. O meridiano é o mesmo. Às vezes eu estou fazendo acupuntura, ele aplica uma agulha lá no meu pé, eu sinto o reflexo aqui. Eu digo assim, cara, tá doendo aqui. Ele diz assim, é o mesmo meridiano. São meridianos do que? Onde fluem as energias do nosso corpo. Mas como é que eles vão ficando obstruídos? Pensamentos, sentimentos, emoções. Aí, como diz um cantor aí, são muitas emoções, né? Só que elas não são sempre saudáveis, não são de alegria, não são de otimismo, não são de esperança. E aí a gente entra nas fases do adoecimento. Escolha nossa.
Aí ele diz que suas preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Esse momento é decisivo para as suas necessidades. De que necessidade? Lembra, ele precisa resolver algumas questões que não me perguntem qual, porque a mãe dele não contou. E nós não somos fofoqueiros, certo? Então a gente não sabe. Hã? Não teve fofoca nessa. Então o interpelado não respondeu, mas André observa que ele compreendera, que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência e colocando-se numa boa posição para colaborar a favor de si mesmo. Então, com a ajuda do Alexandre, ele conseguiu ter um pouco de consciência e permanecer ali. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas na espinha dorsal e, decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-se no cérebro físico, bem à altura da zona motora, e chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar. Então ele começou a dar energia. Hã? Sim. E olha que interessante. Olha que coisa bonita que os espíritos fazem. Lembra que eu no início lá, eu disse, quando a gente começou o capítulo, que o André descreve que ele foi caminhando com Alexandre, que eu disse para vocês, eu não sabia se o Alexandre sabia que a mãe do Antônio ia chegar, que eu esqueci o nome dela, quem puder me ajudar pode dizer, né? Que ela ia chegar, ou se realmente ele foi andando só para conversar com o Alexandre para ter mais tempo. Porque olha o que aconteceu. Assentou, após meditar alguns minutos, alguns segundos, que o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais do que 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou no recinto doméstico em religioso silêncio. Alexandre Pastor fazer o quê? Pensou. Ele foi lá e o Francisco, como tem a antena ligada, aí você acha que a sua prece não tem efeito. Hã? Sim, na espiritualidade o tempo conta diferente. Contudo, quando o André descreve para nós, o que na espiritualidade corre diferente também é que lá essa dimensão de espaço e tempo é diferente. Mas o pensamento, como diz André Kardec nessa questão 282, ele vai dizer assim: os espíritos se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. Ou seja, vocês só me escutam porque aqui está cheio de ar. Mas os mentores espirituais percebem e entendem o seu pensamento. Então, você pensou com intensidade, sabe? Não é aquele pensamento assim, ai, André, me ajuda. Não tem nem força. André vai sair da onde que ele está para me ajudar? Vai não. Mas se eu fizer aquela súplica, rogativa, dizer, André, por favor, estou no maior sufoco aqui, vem cá me dar uma força. Se ele não vier, ele manda um preposto. Ele está ocupado, mas a minha rogativa chega e ele vai mandar alguém vir me ajudar. Ninguém está ao desamparo. E se não precisar, se você está olhando, o André não está ocupado, né? Dirige muitas casas espíritas, tem muitas responsabilidades, pede o teu anjo da guarda, porque você é responsabilidade dele. E ele é anjo.
Anjo é anjo. Está aqui, ó, na reticências. Entendeu? Anjo é anjo. Kardec não diz assim, é um espírito protetor, porque tem lá espírito protetor, familiar, entendeu? Não é isso, ele chama de anjo da guarda. É anjo. Mentor espiritual não usa, já falei isso, palavras ao vento. Então, anjo da guarda é anjo. Quem disser o contrário, não está falando verdade. Entendeu? O anjo da guarda do Chico era o Emmanuel. Não. É o encarregado da encarnação dele. Não, o Chico, ele fazia, pelo uso da mediunidade, ele tinha uma coisa chamada, que André descreve isso nos domínios da mediunidade. Ele fala do mandato mediúnico. Na medida em que você se torna um médium, que a espiritualidade pode contar com você o tempo todo, que é o caso do Chico, o caso do Divaldo. Por exemplo, a Joana de Anjos não é o anjo da guarda do Divaldo. Ela é o espírito destacado pela espiritualidade para tomar conta dele, para que nada ocorra, para que ele possa ser defendido daqueles ataques que ele vai receber naturalmente por ser um espírito de luz. Todos nós temos anjo da guarda, mas nem todo mundo tem um Emmanuel do lado, nem todo mundo vai ter uma Joana do lado. Entendeu a diferença? É que eu acho que ele usou a expressão do catolicismo, anjo da guarda, né? Agora, mas é a expressão que está na codificação, no livro dos Espíritos. Para anjo, todos os encarnados têm um anjo? Todos nós temos um anjo protetor. Um anjo guardião. Bom, que não vai ser Jesus é um espírito que está cuidando de todo mundo, isso exatamente. É verdade. Mas eu acho que aquele protetor encarregado da tua encarnação, que, digamos assim, que dá o aval para te ajudar, eu não sei se ele realmente está na condição de anjo. Na condição, o mentor, o André Luiz, no livro, se não me engano, ele está falando da Celina, se eu não me engano, o nome da médium. E eu acho que é nos domínios da mediunidade, que ele vai falar do mandato mediúnico. Ele diz isso. Ela faz jus à presença de um irmão ao lado dela para ajudá-la diante da importância que ela tem para o trabalho da espiritualidade. Agora, o restante todos nós temos mentores espirituais, temos espíritos familiares, né? E tem, na codificação, ele coloca esse anjo guardião. Se ele é só meu, que eu não acredito isso, entendeu? Eu acredito assim, que é um anjo responsável por um grupo de espíritos. Mas é um ser da hierarquia angelical. Se ele vai vir, ou se ele vai mandar alguém, eu não sei, pode falar. Peraí, deixa eu chegar aí, porque... Eu queria tentar um consenso, porque olha só, esse tipo de coisa é difícil da gente chegar a uma conclusão certa, né? Agora, olha só, não precisa se preocupar com isso, porque se a gente precisar de verdade, tiver uma necessidade no sentido espírita da palavra, né? O que o nosso benfeitor, seja ele da elevação que for, o que ele não puder fazer e a gente precisar, ele vai pedir para alguém que tenha condição de fazer. Isso a gente viu em vários livros do André, em todo tipo de situação, né? Várias situações no mesmo livro, né? Então, a gente não precisa se preocupar com a elevação do nosso benfeitor. O que ele não puder fazer e for para ser feito, será feito. Ele vai providenciar para que alguém que possa fazer, faça. Então, a gente não precisa se preocupar com nada disso. A gente precisa se preocupar com a nossa parte, né? Só com a nossa parte. Lá, o que for para ser feito, vai ser feito. O problema é que, quando eu falei isso, é no sentido de que muita gente, né, diz assim, mas quem sou eu para o doutor Bezerra vir me ajudar? Eu já escutei isso. Entendeu? Então você pode pedir ao doutor Bezerra, se ele não puder vir, porque normalmente às vezes eles até vêm mesmo,
Ele manda alguém vir. Isso que você falou. Vai vir. Eu, por exemplo, posso não saber o nome do meu protetor espiritual. Eu chamo ele de anjo da guarda. Na codificação, a expressão está anjo da guarda. É isso que eu estava aqui questionando com o Guilherme. Se é por causa de uma palavra que foi usada por conta do catolicismo ainda, ou é um espírito da categoria angelical, eu tenho um anjo da guarda. Se eu tenho outros protetores, outros companheiros que estão me circundando, tenho os espíritos familiares. Todos aqueles espíritos da minha família que me antecederam, se eles tiverem condições de vir me ajudar, eles estão. Entende? Aí quando ele chamou a atenção para a questão do Chico, que tinha o Emmanuel é aquele que foi destacado para cuidar da mediunidade dele. Joana, a mesma coisa com o caso de Divaldo. Eles escreveram André Luiz, escreveram Vitor Hugo, escreveram, né, Parnaso do Além Túmulo, que tem gente pra caramba. Então, são outros espíritos que vêm, dão manifestação mediúnica, vão ajudar, vão colaborar, mas a responsabilidade passa a ser de Joana, porque eles fizeram jus a isso. É isso que é importante. O que o André Luiz fala, quando ele se refere ao mandato mediúnico, é exatamente você fazer jus pela sua conduta diante do trabalho, e tem muito anônimo aí que tem um mandato mediúnico. Muitos anônimos. Esses são os que a gente tem de referência. Mas tem muitos de anônimo aí. Que vai ter este companheiro por conta da responsabilidade, da seriedade, do comportamento dele, da postura dele diante do trabalho mediúnico e da postura dele diante da doutrina. Tá? É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Então, o que o Alexandre fez? Pensou no Francisco. O Francisco recebeu, entendeu a mensagem e voltou. Como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil de que todos nos achamos submersos e de qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, ele sempre vai fazer um paralelo entre o que a gente conhece da ciência física e química, mas está dizendo que transcende o que a gente tem na tabela periódica. Vai além, né? Então, nem tudo você vai conseguir entender da forma com que a ciência se apresenta. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas, ou seja, o nosso, pode transmiti-la a outro sem o contato visível nos reinos dos poderes mentais. A indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintoniza. Então, você induz o pensamento, você induz a energia, você transmite essa força para o outro, que é o que Alexandre está fazendo, só que com ciência, com sabedoria, sabendo intervir de forma correta. Tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Aqui é que está uma coisa importante. Essa indução do pensamento, essa indução da energia, ela vai persistir enquanto você
estiver ali. Depois que você sai, aos poucos ela se desfaz. Certo? Que é a nossa sorte. Ainda é. No dia que a gente estiver pensando como... Quando o dia que a gente puder dizer que nem Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, aí o pensamento pode ficar legalzinho assim, ligado na tomada o tempo todo. Tá? Isso é capítulo 4, se não me engano, título Fluxo Mental. Desse livrinho aqui. O meu é a capinha velha, tá? O de vocês é mais moderninho. Esse aqui já tem uns 40 anos lá em casa. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade atuando nas formações da matéria física. Vontade o que é? Aonde está a vontade? É atributo de quem? Do espírito. Então, quem atua no corpo físico é o quê? A vontade. Então, é o espírito. É esse pensamento associado à vontade, ao sentimento, que vai mudando e modificando as estruturas do corpo físico. Sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, de alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente às abstrações, por representarem turbilhões de forças em que a alma cria, os seus próprios estados de mentação intuitiva, atraindo para si os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, ou seja, ainda não dá para materializar, para você entender totalmente o que é, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, se a onda mental que eu gero, ela vai estabelecer sintonia com as outras ondas mentais que estão circulantes por aí. E aí eu vou agregar valores que podem ser úteis ou não úteis para mim. Aqui se explica o princípio básico daquele negócio que a gente tem, chamado obsessão. As obsessões se dão exatamente por isso. Você pensa, você irradia, você manda um comprimento de onda para fora, todo mundo que sintoniza com ele vai se ligando a ele e vai potencializando. Enquanto você estiver vibrando, nesta faixa vibratória, você está agregando esses valores. Por isso aquela importante pergunta que tem no livro evangélico, mas ele é muito importante. O que Jesus faria nesta situação? Essa é a melhor pergunta para você fazer. Por que ela é a melhor pergunta? Porque quem é o nosso maior modelo e guia? Jesus. Então o que ele faria? Vou fazer igual? Com certeza ainda não. Mas vou me esforçar. Pelo menos eu tenho modelo. Eu tenho diretriz. Então quando eu me pego, que foi a página que eu abri aqui antes de ler, dela ler aquela, eu abri uma que fala sobre aquele que se vergonhar de mim, passagem do Evangelho. E aí ele vai falar disso, dessas induções mentais que a gente vai criando, desse campo. Se você se envergonha do Evangelho, o que você está efetivamente mostrando? Demonstrando com as suas atitudes. Saudamos-nos todos ligeiramente e o instrutor, lembra que eles entraram em silêncio? Ninguém falou nada.
Saudamos-nos todos ligeiramente. O instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava as atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Ao passo que o novo irmão observava cuidadosamente o agonizante. Então, o Francisco, ele precisa de alguém para ajudar o Antônio. Ele é chefe da equipe dele. Então, ele foi olhar quem? Ao Antônio, para saber a quem ele chama. E Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. E é preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Então não serve qualquer um. O dirigente dos socorristas pensou um momento e disse assim: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. E aí, é claro que a angústia da mãe estava grande, né? E ela diz assim: nesse instante a velhinha se aproximou do instrutor e falou respeitosa: se a necessidade de fluidos materiais, né? Que foi o que ele falou, preciso de um encarnado que possa me dar fluido. Lembra daqueles... Ele vai ter que dar aqui, o duplo etérico, vai ter que ser demoninho da energia do duplo etérico dele. Né? Que depois ele recompõe. É. Né? Então, ele, nesse instante, ele disse: se há necessidade de fluido de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso das minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre, delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Então, é alguém que precisa ter equilíbrio. E aí, no capítulo 22 deste livro, ele vai falar da mediunidade curativa, né? Que é o médium que doa essa energia. E aí André diz assim: o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto a sua higiene espiritual resultará no reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. O que significa higiene espiritual? Evangelizar-se a si mesmo é a tarefa primordial do médium, segundo Emmanuel. Mas é preciso que a gente tenha cuidados, né? Porque a gente fala da evangelização e acha que é o culto do evangelho no lar, vir assistir a palestra quinta-feira, domingo, estudar na sexta-feira. É internalizar o evangelho. Então, sabe aqueles programas assim? E olha, falando agora com vocês, o estalo veio. Né? Eu passei o carnaval fora de casa, por motivos que não vamos estender aqui. Mas os amigos com quem eu passei o carnaval estavam assistindo alguns filmes até interessantes, né? De desvendamento de crimes, aquela coisa assim. Aí quando eu voltei para minha casa na semana seguinte, lá estava eu assistindo os filmes. Mas eu pensei: peraí, o que tu tá fazendo, criatura? Volta a assistir programa de decoração, que é a melhor coisa que tu faz. Foram 5 dias. Oi. Percebe como é fácil? Como é fácil a gente se deixar levar? Se não estiver vigilante o tempo inteiro, dança.
O orar e vigiar, pode falar, tem um microfone aqui, quem corre até lá? Fala alto? Acho que não dá não, peraí que vai correr até aí. Não, tem que ser aquele lá que é cabo. Você tem 2 pontos aí que eu acho interessante, né? Só pegando o seu gancho da série. Logo que o meu filho nasceu, ele tem 10 anos hoje, a gente assistiu aquela série Criminal Minds. Não sei se alguém aqui já viu. Pelo nome a gente já imagina. É, isso. E tem um histórico da série, como ela é montada, enfim, são baseadas em casos reais. E aí a gente notou que o Francisco, quando eu ia amamentar, a gente ficava vendo, ele ficava muito agitado. Não dormia, chorava e tal. Eu falei, olha, esse clima aqui tá pesado aqui em casa, vamos mudar essa sintonia. E aí, quando eu acordava de madrugada para aumentar, passei a ver desenho infantil, né? E aí você percebe que ele foi dormindo mais tranquilo, que é a sintonia, né? Você cria a sintonia que você quer para si. E aí, quando você falou desse ponto do médium, né, que se propõe a trabalhar como passista, é interessante porque quando você resolve fazer, né, a tua reforma íntima, aplicar o evangelho em você e não somente no externo, eu entendo que você tem que ter um cuidado muito sutil, porque para você não entrar também naquele mecanismo de você cobrar dos outros que eles tenham a mesma atitude que você. E aí você entra, ao invés de você praticar a humildade, né, o entendimento, a compaixão, a empatia, você passa a praticar a arrogância, né? Não, porque eu estou fazendo minha reforma íntima, o outro tem que fazer, e ter esse cuidado, porque você se afasta daquilo que você se propôs a fazer consigo, né? Quando você passa a exigir que o outro faça também, esquecendo que o outro é o outro. E você é você, né? Porque Paulo, quando você citou Paulo algumas vezes, e Paulo não fez isso, né? Ele falou, ó, estou fazendo aqui, estou resolvendo o meu deserto, quero que todo mundo vá para o seu deserto também. Não, de modo algum, né? Para a gente ter esse cuidado, assim. Nenhum deles faz isso, né? Existe também, assim, também que é um cuidado que a gente tem que ter para não entrar, não chega nem a ser arrogância, né? E aí tudo que eu faço de errado eu divido com vocês para vocês não errarem também, tá bom? Eu já fiz muito isso. Então, aqui na casa nós tínhamos um companheiro e quando nós começamos a ter contato com a doutrina, eu ficava assim para ele, cara, você está faltando, você não pode faltar, você tem que vir, né? Aí ele virava assim, tá bom, cavaleiro do Apocalipse. Hoje, eu posso até dizer, olha, você está faltando, hein? Tá bom, mas não vou ficar repetindo. Porque falar é necessário, mas o tempo é do outro. E se Deus espera o meu tempo, né? Porque nós estamos falando aqui de 62 anos nesta encarnação. Para trás, quantas coisas eu já fiz que eu não me lembro com a graça do bom Deus, né? O esquecimento abençoado, né? E que realmente, se eu olhasse hoje e disser, nossa, como é que tu teve coragem de fazer um treco desse? Mas fiz. É só olhar que eu digo assim, não quer saber quem você foi? Pega um livro de história e lê. Entendeu? Pega o livro da história. E se tu ainda está aqui, tu não foi aquele que morreu na primeira tiro, não. Nem na primeira lança. Entendeu? Então, nós somos. Depois eu digo assim, gente, o espírita atirar pedra no outro é o cúmulo de não entender a doutrina espírita. Porque ontem tem uma passagem, eu vou procurar ele e trago essa historinha na próxima semana. Tem 5 minutos para terminar aqui, chegar até pelo menos no outro texto. Que o espírito vai caminhando, né? Aí chega lá, aí o anjo está lá recebendo ele, e aí ele manda olhar para trás. E aí ele vê várias situações em que as pessoas estão reproduzindo determinadas atitudes, andando com determinadas roupas, determinadas sandálias. Ele diz, gente, mas para que aquilo outro, por que aquilo outro?
Não entendo por que você está mandando ver. Eles estão fazendo aquilo que você ensinou. Então agora você volta. Ele estava achando que ele ia entrar nas portas do céu. Agora você volta e vai desfazer o que você fez de errado. Então, nós espíritas já fomos homens e mulheres, ricos e pobres, negros e brancos. Gente, mandões e mandados, entendeu? Reis e plebeus. Já tivemos nos duas experimentando todas as facetas, porque é assim que a gente evolui, através da experiência. E vai aprendendo através de erros e acertos. Só que, né, aqueles que acertaram mais estão no plano espiritual como mentores. E nós que erramos mais estamos aqui. Precisamos aprender ainda. Só isso. Mas um dia vamos ser, sabe aqueles 3 pontinhos que estavam aqui? Todos nós vamos ser anjos. Todos, sem exceção. Onde é que nós estávamos? Eis porque lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com simplicidade e humildade, por alicerce do serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira de tungstênio na lâmpada elétrica, sensitível a irradiar a força da usina, produzindo luz necessária à expulsão das sombras. Ainda faz uma poesia com tungstênio, tá vendo? Então nós somos essa fonte geradora de luz. Mas para isso precisamos estar vigilantes, atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, atentos àquilo que eu uso para alimentar a minha alma. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos, atendendo a sinal afetuoso do orientador. Aproximei-me observando o doente mais de perto, mantendo-me embora numa atitude íntima atitude de oração. Aí Alexandre começa a narrar sobre o Antônio. Antônio é viúvo faz 20 anos e está à vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E, fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me de novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Ai não, vamos parar aqui então. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre nossa própria orientação, de vez que somente uma conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, portanto, lembra que Jesus falou lá no Evangelho? Eu agradeço, Pai, a Ti, ó Pai, por ter revelado essas coisas aos simples e não aos doutos e prudentes. Então não é preciso as palavras difíceis. O que é preciso? Um reto pensar e um reto agir. Né? Somente uma conduta reta sustenta o reto pensamento. E se quem for ler Plenitude, Joana coloca como para se livrar do sofrimento, reto querer, reto pensar, reto agir. São 8 retos lá que eu esqueci todos eles. De vez em quando troca a ordem e vou esquecer. Mas está lá, em Plenitude, leiam aí. Qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Se eu quero ter contato com os mentores espirituais, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu penso. Cuidado com aquilo que eu falo. Porque o que eu penso e o que eu falo vão se materializar na minha vida. Se não fora, dentro de mim.
com a desarmonia das minhas organelas, com a desarmonia do meu corpo físico. Então, nós dizemos que não queremos sofrimento, né? Ninguém quer a dor, não é legal. Mas o que você faz para não sentir dor? Qual dos princípios do Evangelho você resolveu, né? Qual foi a promessa do dia 31 de dezembro do dia 1º? O que eu quero este ano? Qual é a minha meta? Joana de Ângeles diz no livro Plenitude que para você cessar os seus sofrimentos, ela fala várias vezes isso de várias formas, você precisa mudar o seu pensamento, mudar seus hábitos e ter foco na sua meta. Qual é a nossa meta? Qual é o foco da nossa existência? O que eu quero para mim? Se eu quero a felicidade, eu vou botar aqui a frase de Sêneca, tá? Eu preciso amar o meu próximo. Eu só me amo quando eu amo o outro. Isso quem diz é Sêneca. Não foi nem Jesus. Então, já são 9 horas e 31 minutos e 32 segundos. Agradeço a vocês. Espero não ter que fazer nenhum salto quântico na próxima sexta-feira, né? Para que a gente possa terminar o capítulo sem nenhum desespero de causa aqui, nem sem passar muito tempo do horário. Que Jesus nos abençoe e guarde e que nós possamos ardentemente desejar seguir com Ele. Agradecer. Oi, alto. Agradecemos a Cristina pelo estudo que trouxe para a gente e rogamos que tenha uma semana de paz e que possa estar conosco na próxima sexta-feira, concluindo o capítulo. Antes da prece de encerramento, eu quero só aproveitar para esclarecer a todos a importância dos comentários serem feitos no microfone, não só para que a gente se escute no salão, e aí muitas pessoas têm a voz mais potente, acham que não é necessário porque o salão está ouvindo, mas as pessoas que acompanham no YouTube só compreendem o comentário se tiver no microfone. Então, quem quiser pode fazer esse exercício de acompanhar a gravação no YouTube e entender o quanto fica falho o entendimento quando o comentário não é feito ao microfone, porque fica um silêncio, né? Então, assim, de um silêncio, o que foi que a Cristina comentou? Então, o estudo fica muito confuso quando a gente não faz o nosso comentário, a nossa pergunta, a nossa colocação no microfone, para que as pessoas compreendam de fato o estudo, né? É muito importante que a gente faça essa transmissão consciente de quem está à distância também está estudando e merece ter compreensão do conteúdo que aqui foi comentado, tá bom? Então, vou pedir a vocês a compreensão para que nos próximas sextas-feiras a gente faça esse uso, né, solidário do tempo e do microfone para que todos compreendam de fato o estudo que estamos fazendo, tá bom? Vamos então agradecer por mais essa noite de estudos na casa de oração, de tratamentos. Aqui dedicamos a direção a André Luiz. Agradecemos a presença e a orientação da espiritualidade superior nos trabalhos dessa casa. Agradecemos pela bênção dessas horas em paz, rogando a Jesus que nos esclareça, nos amplie o entendimento, a compreensão e a aceitação do Evangelho, da doutrina espírita, para melhorar os nossos pensamentos, o nosso proceder, a fim de aproveitarmos a oportunidade em curso. Pedimos também, Jesus, que os amigos espirituais aqui presentes possam nos acompanhar até os nossos lares, que todos nós tenhamos trajetos de paz e que possamos compartilhar a harmonia que sentimos nessas horas com aqueles que cruzarem o nosso caminho, não só nessa noite, mas durante todos os dias da próxima semana, até quando tivermos a oportunidade de voltar aqui e nos abastecer novamente dessa energia elevada e curativa. Fica conosco, Senhor,
despede-nos em paz. Graças a Deus.